Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem uma lista 1 e a lista 2. Eu quero saber quem são os elementos da lista 1 que também ocorrem na lista 2. Ou seja, o que eu quero fazer aqui, eu quero fazer a operação de intersecção, né? Então, L1, intersecção com os elementos de L2. Se a gente procurar aqui, o 1, ele acontece nas duas listas. Ok, então o 1 está nesse resultado. O 3 só acontece na lista 1, então não está. O 5 acontece nas duas listas. Então o 5 também entra aqui. O 8 só na lista 1 e o 9 acontece nas duas listas. Então, pensando em como que eu resolveria visualmente esse problema de calcular a interseção, eu posso desenvolver um algoritmo também. Qual que é a ideia da minha solução? Eu vou percorrer a lista 1 e para cada elemento da lista 1 eu vou perguntar se ele existe na lista 2. Se ele existir, eu adiciono ele numa terceira lista para guardar aqui os elementos iguais. Então vamos fazer também esse código. E aí nesse exemplo 3, eu vou, nessa versão aqui, eu já vou colocar o valor das listas fixado, tá? Então vou deixar aqui os valores desse teste, mas o resultado vale para qualquer tipo de lista. Vou definir a minha função principal, então vejam que essas listas elas são variáveis globais, aquilo que a gente falou que não pode fazer nos trabalhos. Elas estão como variáveis globais, elas podem ser acessadas de qualquer lugar, inclusive da função main. A minha ideia é criar uma nova lista, então uma terceira lista 3, e essa nova lista ela vai conter apenas os elementos que estão nas duas listas. Então eu vou primeiro fazer um laço que vai percorrer um elemento por cada vez aqui da minha lista 1, e aí para cada elemento aqui eu tenho um outro laço dentro dele. Lembrando então da aula passada, que a gente viu laços dentro de laços, a gente já vai usar esse conceito aqui. Então parei aqui nesse elemento da lista 1 e eu percorro todos os elementos da lista 2. Se tiver um elemento igual, eu adiciono na lista 3. Ok? Então vamos ver aqui, ó. For, eu vou colocar na variável i os valores de lista 1. Então ele vai percorrer para mim o primeiro elemento, o segundo elemento, sempre fazendo uma cópia na variável i. Agora, para cada valor de i, então o primeiro aqui, 1, eu tenho que fazer um for para percorrer todos da lista 2. Então for j na lista 2. Eu tenho uma cópia do primeiro valor da lista 1 em i. Agora eu vou ter uma cópia em j do primeiro valor da lista 2. Se j for igual a i, ou i igual a j, tanto faz, né? O que a gente faz? A gente vai pegar a lista 3, ponto append, o valor de j, ou poderia ser o valor de i, já que eles são iguais. Então percebam, a gente parou no primeiro item, no 1, percorri todos, aqui chegou em uma situação em que o item da lista 2 é igual ao da lista 1. Então eu estou adicionando na lista 3 o valor desse item. Quando a lista 2 termina de ser percorrida, a gente vem para essa posição aqui, ó. E aí, quando percorreu toda a lista 2, ele vem para essa posição que é percorre mais um da lista 1. Quando a gente chega nessa linha, a gente vai voltar para cá, e o i agora, que ele estava com o valor de 1, ele vai assumir o próximo valor da lista, que é 3. A gente entra nesse outro for, o j assume o valor de 5, que é o primeiro item, e vai procurar até o final, ele vai percorrer até o final, se algum elemento desses é igual ao 3, né? É igual ao 1. Se nenhum for igual, nada acontece. Percorreu toda a lista 2, termina, vem para essa lista, percorre mais um da lista 1. Então ele vai para o próximo, que é o 5. E agora, com o 5, a gente entra aqui de novo nessa linha. O j assume o primeiro da lista 2, que é 5, então já encontrou. j é igual a 1, aí, né, que era o 5, e eu faço um append. Eu poderia também, aqui depois de adicionar o 5, já fazer um break, porque eu não quero continuar procurando. Então, assim que eu encontrei o primeiro, eu já posso parar e ir para a próxima iteração. Certo? E aí, no final, para a gente ver se tudo isso aqui deu certo, imprime a lista 3. E a gente executa esse módulo aqui. O resultado, que a gente tem aqui embaixo, ó, 1, 5, 9. São exatamente os valores que estão repetidos aqui. 1, o 5 e o 9. Certo? O que parecia um problema bem difícil, a gente conseguiu resolver aqui, ó, em 3 ou 4 linhas, né? Usando um for dentro do outro. Nos slides a gente tem uma versão parecida com isso aqui que eu fiz.
Ah, e ainda tem um último caso. Pode acontecer de não ter nenhum elemento dentro dessa interseção. Então, eu quero prever o caso em que ninguém acontece nas duas listas. Para resolver isso, a gente vai criar uma variável indicadora. Essa variável, a gente chamou ela de comum. Então, ela vai decidir, no final, se existiu ou não dois elementos em comum entre as listas. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui e vou criar essa variável do tipo booleana, e eu vou assumir que ela começa com falso. Significa que não teve interseção. Certo? Então, eu vou primeiro assumir que não houve essa interseção entre as duas listas, e aí a gente vai ver como que isso pode ser usado lá na frente. Bom, suponha que acontece que nunca houve interseção, então ficou como falso. Mas se aconteceu de você encontrar dois elementos iguais, então a gente muda o valor dessa variável comum para true. Quando que a gente sabe que tem dois elementos iguais? Que é quando a gente vem aqui L3.append. Então a gente vem aqui e faz assim, comum recebe true. Então, se em algum momento a gente passa por essa linha, a variável comum muda e ela passa agora a ser verdadeira. E aqui no final eu posso perguntar se comum, então se comum é verdadeira, imprima a lista. Se não, imprima nada feito. Tá? E agora eu vou criar aqui um exemplo onde não tem interseção. Então eu vou mudar esse 90 para 91, o 1 para 11 e o 50 para 51. Quando a gente executa, a gente imprime aqui nada feito porque não houve interseção entre as duas listas. Outra solução que a gente poderia ter feito, mais simples ainda, ao invés de criar essa variável comum, a gente poderia ter perguntado se o tamanho da lista 3 é maior do que zero. Porque se o tamanho da lista 3 for zero, é porque a gente nunca executou essa linha de append. Então, ela sempre continuou com o estado inicial, que era uma lista vazia. Agora, se em algum momento a gente fez o append, o tamanho da lista passou a ser maior do que zero. Então, aqui, ó, não estou usando a minha variável comum, que é a solução que tem lá no slide. E na hora que a gente executa, também, ó, nada feito. Se eu voltar aqui os valores para pelo menos um valor igual, a gente vai ver a interseção feita aqui corretamente. No caso, eu voltei todos os valores, né? Então a resposta é a mesma. É isso que a gente tem aqui nos slides. Então, por hoje era isso. A gente falou bastante sobre listas. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho mais e vai ver alguns detalhes de manipulação de listas como objetos na memória. A gente vai falar de listas em funções, a gente vai falar de cópias de lista, vai falar de fatiamento e de coisas muito mais interessantes disso que a gente está vendo hoje aqui.